Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Lição de hoje, que já está em tela. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O texto do dia vai nos dizer: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, versículo 22. Ser um homem segundo o coração de Deus é um homem que faz a vontade de Deus, que executa os desígnios de Deus enquanto estiver nessa terra. Eu e vocês somos chamados a sermos também segundo o coração de Deus, para executarmos a obra de Deus, fazermos a vontade de Deus, essa vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, como já dizia o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12. Então, essa vontade, ou seja, esse desprendimento, essa liberdade de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, ela também é extraída do coração de Deus para as nossas vidas. Eu e você precisamos ter uma vida de execução na obra de Deus constantemente. Onde quer que estejamos, nós, como servos de Deus, não temos como desassociar a nossa vida cristã da nossa vida cotidiana. Eu sou cristão aqui na igreja, eu sou cristão lá fora, eu sou cristão em casa, e onde quer que eu esteja, eu sou um servo de Deus. Você é uma serva de Deus que está me assistindo agora, vocês são servos de Deus, e certamente nós continuaremos servindo a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, e onde quer que estejamos, nós precisaremos fazer a vontade de Deus. A síntese vai nos dizer: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado, que foi a presença de Deus em sua vida. A diferença dos homens e mulheres de Deus, para aqueles que ainda não tiveram conhecimento ainda do Senhor e ter uma vida de vivência com Deus, é a presença de Deus em suas vidas, através do Santo Espírito de Deus, o nosso Consolador, aquele que conforta a nossa vida, aquele que traz paz às nossas vidas. Em meio às guerras, ele faz a intercessão das nossas orações, ele intercede com gemidos inexprimíveis, e esse Espírito glorioso de Deus é que molda a nossa vida, é que prepara o nosso ser, é que faz na nossa vida algo glorioso acontecer, que é a transformação, a regeneração de Deus nas nossas vidas, dia após dia. Essa transformação, a presença de Deus, é o Espírito de Deus habitando nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Você que ainda não é batizado com o Espírito de Deus, busque a Deus. Você recebeu o Espírito de Deus quando você tomou uma decisão para Jesus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, mas nós precisamos de mais ousadia, precisamos de mais intrepidez. E essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem de Deus vem com esse revestimento de poder do alto em nossas vidas. Foi o que fez Davi vencer todas as suas batalhas. Era uma vida na presença de Deus. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que já estão em tela para você, que nós iremos delimitar aqui nessa lição de número 13. Primeiro é mostrar que a história de Davi é inspiradora, compreender o que é ser um homem segundo o coração de Deus e saber que temos desafios em nossa jornada. É bem verdade que a história de Davi é uma história extremamente inspiradora, fortalecedora para as nossas vidas, em mostrar a retratação, o retrato fidedigno daquilo que Deus ele faz na vida de um homem, ele faz através da vida de um homem ou de uma mulher que se coloca na presença de Deus com uma vida totalmente voltada para o Senhor e a sua vontade prevalecendo em sua vida. Assim como aconteceu com Davi. Nós iremos entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso não o livrou de algumas situações difíceis que aconteceram em sua vida. Mas nós iremos entender por que o Senhor o caracteriza como um homem segundo o seu coração.
Às vezes nós queremos, no nosso ledo engano, achar que nós não temos condições de ser um homem segundo o coração de Deus, porque temos deficiências e debilidades, fragilidades em nossas vidas que poderão barrar, causar ali uma barreira, um obstáculo na nossa vida entre nós e o nosso Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de bondade. Ele é muito clemente, Ele é muito misericordioso para com as nossas vidas. E Deus, eu costumo dizer que Ele não age nas nossas vidas segundo aquilo que nós achamos. Deus não age na vida de um homem por aquilo que o homem é, mas Ele executa a sua misericórdia na vida do ser humano. Todos eles. O texto que nós estaremos estudando, que está já em tela para você, nessa lição de número 13, é 1 Samuel 13, o versículo 13 e o versículo de número 14. São os dois versículos que estaremos aqui delimitando dentro desse tema. E iremos usar como embasamento para esta lição de 1 Samuel 13, versículos 13 e 14, para a gente ter um maior entendimento acerca do assunto. A introdução vai nos dizer assim: vamos refletir um pouco mais acerca dos tropeços de Davi ao longo do caminho, mesmo diante de momentos de grande frustração, com o coração contrito, arrependeu-se, buscou perdão e continuou a sua caminhada glorificando ao Senhor. Davi destacou-se por suas virtudes, o profundo desejo e a prática de estar no centro da vontade do Senhor. Sigamos o seu exemplo. Precisamos reter sempre aquilo que é bom na vida das pessoas. Todas as pessoas têm algo bom que possamos ali absorver para as nossas vidas. Trazendo na vida de Davi, nós vemos um homem que era um homem que tinha um coração contrito, aberto diante de Deus. Um homem que tinha o desejo e o prazer de adorar a Deus, de estar na presença de Deus. Eu e você poderemos pegar características da vida de Davi, que são muitas. Um homem de coragem, um homem de intrepidez, que foi, enquanto muitos não quiseram ir, homens preparados, não quiseram ir guerrear contra Golias. Davi, um homem apenas jovem, pastor de ovelhas, mas ele decidiu no seu coração de ir. A coragem que tinha no seu coração, o desejo que ele tinha no coração de ver aquele gigante, aquele incircunciso, afrontar o exército do Deus vivo, e aquilo trouxe no seu coração o desejo de acabar com aquela situação de insulto contra o Deus verdadeiro. Ou seja, características que precisam existir na nossa vida, uma coragem de vencer os gigantes que tentam tenazmente nos afastar da presença de Deus, arruinar com as nossas vidas, causar dano à nossa família, aos nossos semelhantes. Eu e você precisamos vencer esses Golias, mas nós precisamos de Deus. E aprendendo com Davi, Davi foi um homem totalmente destemido. Quando ele estava realmente ciente que Deus era com ele, ele ia. Então nós precisamos ter e analisar algumas características na vida de Davi que poderão trazer na nossa vida uma certa tranquilidade, uma aproximação maior de Deus. Nós temos que sair da vida rasa, precisamos ter uma vida mais profunda, mergulhar mais em Deus, ter uma vida mais aproximada. Olha, jovem, nós precisamos mergulhar mais em Deus, e só iremos mergulhar mais em Deus quando nós tivermos uma aproximação maior de Deus, na leitura constante das Escrituras, numa vida de oração, numa vida de consagração, de jejum na presença de Deus, uma vida com constância na casa de Deus. Tudo isso fará com que eu me aproxime mais de Deus. Eu e você, precisamos dessa devocional com Deus constantemente. Assim como precisamos nos alimentar todos os dias, eu e você precisamos nos alimentar da presença de Deus. É essa presença de Deus na nossa vida que fará toda a diferença no decorrer das nossas vidas. O tópico 1 diz: a inspiradora história de um homem segundo o coração de Deus. Subtópico 1, começou bem. Davi começou bem, de forma impressionante, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, posteriormente caiu em alguns tropeços. Começou a sua jornada como um pastor de ovelhas, sendo corajoso, humilde, íntegro e cheio de ânimo. Como rei, restaurou leis negligenciadas
e unificou as tribos de Israel, segundo Samuel 5. Um grande estadista na história e um homem temente a Deus. E aí eu me recordo da história de Gálatas. Estava agora há pouco tempo falando sobre o nosso próximo trimestre, que estaremos estudando sobre Gálatas, e veio à minha mente. O Senhor fez me lembrar sobre essa questão na vida de Gálatas, que eles começaram, logo no primeiro capítulo nós vamos ver isso, eles começaram bem, eles começaram no Espírito, mas aí deram devassidão, deram ocasião à sua carne. Nós precisamos mortificar esse desejo, essa natureza humana que tenazmente quer nos afastar da presença de Deus. Essa luta, essa militância constante entre carne e espírito, ela existirá enquanto estivermos nessa terra. Porque o desejo do nosso ser humano, ele muitas vezes ele é contrário à vontade de Deus. Então a nossa carne ela precisa ser mortificada. Olha, e é muito difícil, nós sabemos disso, mortificar essa carne todos os dias, porque a carne não se converte. Eu costumo sempre dizer, quando tenho uma oportunidade de falar acerca da palavra de Deus, que a carne ela não se converte. A orientação de Deus é mortificá-la todos os dias. E nós iremos mortificar essa carne vivendo uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus, começar bem e para nós continuarmos bem na caminhada com o Senhor, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. O subtópico 2 diz assim para a gente: tropeços na longa caminhada. Davi tinha um temperamento forte e uma vida marcada por deslizes que causaram-lhe vergonha e perdas. Adultério e cúmplice na morte de Urias, era adúltero, esposo de Batseba. Relacionamento com várias mulheres e comportamento reprovável diante de seus filhos. A partir de um erro, nós entendemos na vida de Davi que outros erros começam a desencadear em sua vida. Após o adultério, consequências que foi ainda mais agravante depois disso, a cumplicidade na morte de Urias, o esposo de Batseba, e com tudo isso, uma situação de omissão com seus filhos, um embaraço, uma perturbação familiar, um desequilíbrio funcional ali na família de Davi com seus filhos. Nós vemos filhos querendo matar ele próprio e situações tão difíceis existentes no meio da família de Davi com seus filhos. Tudo isso ocorreu por uma decisão errada, por uma postura feita sem ter a aprovação de Deus. Todas as nossas decisões, jovens, professores e homens que estão nos assistindo e mulheres, todas as nossas decisões precisam ser pautadas pela vontade de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos sem a direção de Deus, em algum momento vai causar problema na nossa vida. Então nós precisamos ter a nossa vida sempre alicerçada naquilo que Deus quer para as nossas vidas, e só teremos isso com o conhecimento da palavra de Deus. Sem isso não teremos. Ou seja, Davi, ele poderia até conhecer naquele momento, quero até frisar isso, mas uma coisa importante é a palavra de Jesus em dizer para nós hoje: vigiai e orai. É vigilância constante. Nós não poderemos fazer o que Davi fez, baixar a guarda em meio à sua tranquilidade, em meio a uma bonança existente em sua vida. Ele baixou a guarda. O nosso inimigo, ele não para, ele é espiritual, ele não se cansa. Se nós formos em algum momento parar, estarmos cansados e desistir em alguma circunstância da nossa vida, eu quero dizer para você, o nosso adversário não para. Então nós precisamos continuar servindo a Deus, trilhando nesse caminho maravilhoso e vivendo uma vida de observância aos princípios e regulamentos do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. O subtópico 3, legado. Mesmo diante de fracassos e tragédias sociais, Davi ainda hoje é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, líder nato, corajoso e destemido. O legado de Davi ninguém poderá apagar. Homem de coragem, homem destemido, um líder nato, realmente ele era. Esse legado existente na vida de Davi
perdurou e vai perdurar enquanto existir ser humano na Terra. O meu legado e o seu legado precisa ser deixado. A nossa vida de obediência a Deus, nós precisamos ser lembrados como homens e mulheres que temeram a Deus e que partiram, mas eram homens lembrados como homens íntegros, mulheres íntegras, servos de Deus autênticos e verdadeiros, homens e mulheres que temiam a Deus, que faziam a vontade de Deus, que tinham uma vida sempre libada, uma vida sempre mostrando realmente a realidade do poder do Evangelho de Jesus em suas vidas, uma vida que exala constantemente a graça de Deus. Onde eu e você estivermos, nós precisamos exalar a graça de Deus, a paz de Deus na nossa vida, que excede todo entendimento. Olha, uma coisa terrível é um cristão sem a graça de Deus. É um cristão carrancudo, é um cristão sempre triste, um cristão com a cara fechada constantemente. O cristão, ele precisa ser um cristão cheio da graça de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio da paz de Deus. Quando ele começa a conversar com as pessoas, ele vai demonstrar realmente que serve a Deus. É um legado que nós precisamos deixar nessa terra, de homens e mulheres diferentes que temem a Deus. O tópico seguinte: o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Subtópico 1, segundo o coração de Deus. Podemos caracterizar essa expressão como comprometimento com Deus, busca incessante em cumprir os desígnios divinos, dependência do poder do Espírito de Deus, grato ao Senhor, confiança plena no eterno Deus e permissividade em ser corrigido pelo Senhor. Então são conceitos e características que nós analisamos na vida de Davi e que eu descrevi para você aqui para o tornar um homem segundo o coração de Deus. Um homem em meio à circunstância de queda, de deslizes, de falhas, ele reconhecia a sua vida miserável, ele reconhecia que precisava de Deus, ele tinha um coração contrito, aberto diante de Deus, e nós analisamos isso muito bem no salmo que ele escreveu, o Salmo 51, e nós vemos aquilo que Davi começa a demonstrar diante de Deus, a sua dependência de Deus, o reconhecimento da grandeza de Deus e precisando constantemente desse perdão de Deus. O que fazia Davi um homem segundo o seu coração era que Davi queria sempre estar próximo a Deus e buscando em Deus o seu perdão. Subtópico 2, um coração contrito. Mesmo com vários tropeços e deslizes, Davi não mudou o relacionamento entre ele e Deus. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Como isso é possível? Davi reconhecia seus erros e falhas. Podemos perceber isso claramente nos salmos que eu retratei para vocês agora há poucos instantes, o Salmo 51. Tudo ele poderia perder, mas a gente vai analisar na altura do versículo 10 do Salmo 51 que ele não deveria perder o Espírito do Senhor em sua vida. Era isso que caracterizava um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. O desejo de estar, mesmo tendo errado ali em algum momento, não faça aqui apologia ao erro. Eu não quero dizer para você que você precisa errar para pedir perdão de Deus e viver uma vida com Deus. Não é isso. O que eu quero dizer para você é que mesmo em alguma situação, em uma circunstância em que nós fraquejarmos, nós precisamos pedir a Deus que o seu Espírito não saia de nós e voltemos imediatamente para o caminho do Senhor. Essa é uma das características na vida de Davi. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha um desejo de estar sempre com o Senhor e com o seu Espírito. Tópico seguinte, um desafio para cada um de nós. Subtópico 1, buscar a presença de Deus. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e sentidos. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. Deus sabia o que era melhor para Davi e sabe o que é melhor
para nós. É isso. Fazer a vontade de Deus é estar dentro dessa circunferência do Senhor, às vezes e muitas vezes não entendendo, mas sendo obedientes a Deus, com um coração contrito na presença de Deus. E aí faz agora que eu me lembrar da vida na vida de Abraão, um grande homem de Deus. O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imediatamente Abraão segue, faz aquilo que o Senhor havia falado. Aí eu fico pensando aqui, com os meus botões, o que levou Abraão a tomar aquela decisão naquele momento de não pensar muito e já seguir ao Senhor, fazer a vontade de Deus? Não sabia o lugar, não sabia como fazer, mas ele tinha ali uma palavra que o Senhor havia dito: sai, apenas sai e vai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor faz uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor dá uma promessa que ele teria um filho, uma descendência, como as estrelas do céu, como os grãos de areia no mar. O Senhor cumpriu essa promessa na vida de Abraão. Mas o que eu entendo aqui, queridos irmãos, é que a forma que Deus vai se comunicar comigo e com você é através do nosso espírito, porque o nosso Deus é espírito. Trazendo para a nossa realidade, o Senhor vai se comunicar conosco através da nossa mente. Quando o Senhor fala com um homem, eu digo isso para você com experiência própria, não estou dizendo isso que eu ouvi de alguém, aconteceu comigo. Quando eu ouvi a voz de Jesus falando comigo e me chamando pelo meu próprio nome, não sei se você já teve essa maravilhosa experiência, eu tive, gloriosa. Nós entendemos quem é que fala conosco. Em meio a muitas vozes que eu já havia ouvido, aquela voz para mim era uma voz inigualável. Se eu ouvir de novo, novamente hoje, como você está me ouvindo, eu o reconhecerei, porque é a voz do Senhor Jesus. Então, eu acredito que Abraão, ouvindo a voz de Deus, naquele momento testificou no seu interior que era o Senhor, o Supremo Deus, falando com ele. E foi isso que gerou essa fé. Eu digo para você, a fé de Abraão não foi gerada por Abraão. A fé, parece uma heresia, mas isso não é. A fé de Abraão foi gerada pelo próprio Deus na vida de Abraão. Na vida de Abraão. Porque o Senhor testificou no seu interior. E a Bíblia diz, contextualizando com isso, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é gerada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus é a geradora de fé nas nossas vidas. É isso que acontece. Para afirmar o que eu estou dizendo para vocês. Tópico 2. Servir. Precisamos olhar para dentro de nós e vermos que somos serviçais de Deus. É necessário verdadeiramente parecermos com o Mestre amado Jesus. A atitude do escravo da orelha furada. Êxodo 21, do 1 ao versículo 11. Devemos servir a Deus espontaneamente e com prazer. Servir a Deus requer de nós renúncia e abnegação de nossos desejos, vontades e prioridades humanas. Esse texto de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 11, você vai analisar esse texto em casa, jovem professor, que vai retratar a história desse escravo, desse servo da orelha furada. Esse servo que servia ao seu senhor, mas chegava um tempo que ele era liberto. Se ele tivesse entrado com a esposa, sairia com a esposa. Se ele tivesse entrado para servir esse senhor e ele não tinha levado esposa e nem filho, os filhos e a esposa ficariam lá, segundo esse texto. Nós vamos analisar que depois dessa liberdade que esse servo tinha do seu senhor, de prestar um serviço de obrigatoriedade, ele entende agora que vai servir agora o seu senhor com desprendimento, com prazer, com alegria. Ele continuará servindo a Deus agora, na verdade, nessa retratação, esse texto de Êxodo 21, ele vai continuar servindo ao seu Senhor agora porque quer,
com desprendimento. Ele não é mais obrigado a servir, mas ele serve porque ele entende que a melhor coisa a fazer é servir ao seu Senhor. Porque o seu Senhor tem lhe dado tudo. Trazendo para a nossa realidade é isso. Nós, como servos de Deus, nós servimos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado tudo. E nós, com desprendimento, com alegria, sempre com desejo ardente no coração de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuaremos servindo a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, difíceis e também nas bonanças da nossa vida, porque é mais fácil nós servirmos a Deus, quando eu digo nós, num contexto geral, quando nós estamos numa situação difícil. Buscamos a Deus, oramos, estamos constantemente nas orações, campanhas de orações na igreja, lendo a Bíblia constantemente, e às vezes quando nós alcançamos a vitória de Deus, nós queremos negligenciar a nossa intimidade com Deus, a nossa busca a Deus, a nossa comunhão e a nossa devocional com Deus, nós queremos esquecer. Mas não esqueçamos disso. Nós somos serviçais de Deus, a serviço do reino de Deus constantemente. E o maior serviço que nós iremos prestar ao Senhor é a nossa vida de retidão, uma vida justa diante de Deus e dos homens. A conclusão vai nos dizer: o legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e, de forma contínua, busquemos ser segundo o coração de Deus. É isso que nós aprendemos ao longo desse segundo trimestre de 2025. Nós precisamos nos tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Características que aprendemos na vida de Davi e de outros personagens, nós precisamos extrair para as nossas vidas e entendermos que fazer a vontade de Deus, ter um coração contrito na presença de Deus, um homem que deseja estar aproximado de Deus, uma pessoa que deseja ter sempre a presença de Deus em sua vida, mesmo em momento de deslize, em momento de tropeço, nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E aí, além de tudo isso, termos alcançado a vitória de Deus, nós precisamos deixar o nosso legado. Assim como Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, eu e você, querido jovem, professor e amigo, nós precisamos deixar o nosso legado nessa terra de serviçais de Jesus, que estão a serviço de Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente. E eu quero deixar novamente o convite para vocês estarem conosco no próximo trimestre de 2025, o terceiro, onde estaremos estudando acerca da carta aos Gálatas. Que Deus te abençoe ricamente e até lá.